trabalhadores da Rede Municipal de Saúde de Campinas e todas as outras pessoas que possam vir a nos assistir. Meu nome é Andréa von Zuben, eu sou diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas e eu vim aqui para falar um pouquinho para todo mundo o contexto do coronavírus em Campinas. Eu acho que todo mundo sabe muito bem o contexto mundial, o contexto nacional do estado de São Paulo, mas o contexto de Campinas está pouco divulgado ainda. O que nós estamos vivendo no presente momento? A gente está vivendo um aumento do número de casos suspeitos, nós já temos mais de 400 casos suspeitos e nós temos 14 casos confirmados. E aí, muito estranha para muitas pessoas, porque tantos casos suspeitos ou investigação e tão poucos casos confirmados. Porque, infelizmente, nós temos como laboratório de referência somente o Instituto Adolfo Lutz, que não está conseguindo dar vazão, ou seja, não está conseguindo processar nossos exames. Então, quase todos os nossos resultados positivos são da rede privada, o que nos leva a crer que o nosso número de casos positivos é muito maior do que esse que a gente está conseguindo dizer para vocês que são positivos realmente. Campinas já assumiu a transmissão comunitária, os últimos casos positivos a gente não conseguiu fazer o vínculo epidemiológico com viagem, isso que diferencia uma transmissão comunitária daquela transmissão que ainda era daquelas pessoas que estavam viajando. Então a gente sabe que hoje em Campinas a gente tem circulação do Covid-19, da doença Covid-19, mas a gente ainda não sabe em que proporção da população. Dos casos do Adolfo Lutz que a gente teve positivo, a sua maioria foi influenza e não ainda o Covid-19, mas eu estou com muitos casos parados, Campinas está com muitos casos parados, o que dificulta o nosso trabalho. O que nós estamos fazendo para tentar entender a real situação epidemiológica, o real contexto? Nós estamos monitorando todas as síndromes respiratórias que estão aparecendo nas unidades básicas de saúde. Então, os boletins diários nos informam quanto que está sendo atendido e quanto isso vem aumentando. Um outro monitoramento muito importante que a Vigilância de Campinas está fazendo é monitorando os 20 hospitais públicos e privados aqui da nossa cidade para saber o número de leitos de UTI ocupados, número de leitos de UTI disponíveis, o número de leitos gerais, o número de leitos ocupados por síndrome respiratória, ocupados por síndrome respiratória aguda grave e o mais importante, o número de respiradores disponíveis e o número de respiradores ocupados. E também eles estão nos informando quantos casos podem ser, que eles estão suspeitando que seja Covid-19 e quantos óbitos, porque morre-se, claro, continua morrendo gente em hospital. Existem óbitos por síndrome respiratória aguda grave, entra no diagnóstico diferencial a possibilidade do Covid e a gente está pedindo para que nos informem também. Isso está possibilitando que a gente faça um gráfico diário que está mostrando o quanto de ocupação por doenças respiratórias a gente está tendo, quantos de respiradores estão ocupados com isso, para a tomada de decisão de que momento abriremos mais leitos em outros locais, além dos leitos que existem em Campinas. Qual que é o nosso plano? Existem leitos secundários que não vão precisar de UTI. Nós pensamos em abrir a AME, é uma opção, aquele ambulatório do estado, eles vão trabalhar hoje com o leito Covid. Uma outra opção é o Hospital Metropolitano, que é um hospital desativado e que a equipe de vigilância sanitária já foi ver e parece que é possível. Nós queremos acabar rapidamente a reforma do PS Metropolitano para ocupar esses locais. Fora isso, o SUS já comprou mais 90, quase 100 leitos de hospitais privados para essa função. E estamos trabalhando com a rede de urgência Mário Gatti, de urgência e emergência Mário Gatti, a Unicamp e também a rede privada no sentido de
termos talvez hospitais de campanha. A Unicamp já está montando lá no seu estacionamento. Por que a gente está falando tudo isso? Por que se morre muito dessa doença? Porque são muitas pessoas acometidas ao mesmo tempo, com quadros graves e que precisam de respiradores. E como a gente vê, nenhum país do mundo estava preparado para esse número de respiradores que a gente possa vir a precisar. Então, Campinas não quer ser pega de surpresa e já está fazendo uma organização baseada no número estimado de casos que nós, epidemiologistas do Departamento de Vigilância, estamos estimando para estar preparado para isso. E isso é muito importante, isso muda o paradigma e muda a possibilidade de vida ou morte. E aí eu venho fazer um apelo. Toda a faixa etária pode ter agravamento de caso. Então, como a gente sabe, 80% dos casos vão ser sintomáticos ou sintomas brandos. Porém, 15% vão precisar de hospitalização. E é muita gente numa cidade igual Campinas. 5% dos casos vão precisar de UTI com respirador. Todo mundo pode agravar em qualquer faixa etária, mas quem vai ter maior gravidade, maior necessidade de respiradores? Mais que todos quem tem mais de 80 anos. Muitos quem tem mais de 70 e muitos também mais de 60. Por isso o nosso maior apelo, se as pessoas de 60 anos ou mais ficarem em isolamento social, ficarem em casa, não receberem visitas de quem possa passar o vírus para elas, menor a probabilidade da gente precisar de muito leito de UTI e maior a probabilidade de não termos mortes por essa doença. Então, o nosso grande apelo nesse contexto, estamos em quarentena, quanto menos gente saindo nas ruas, melhor, justamente para diminuir a propagação do vírus, porém, mais importante do que tudo é preservar os nossos idosos. Vamos tomar muito cuidado com essas pessoas. Chega a ser 70% a necessidade de leito de UTI para pessoas maiores de 80 anos. E a nossa população idosa em Campinas não é pequena, nós estamos falando de 160 mil pessoas. Então, gente, vamos cuidar dos nossos idosos. Todo mundo que tiver com sintomas respiratórios, sintomas gripais, fique em casa por 14 dias e coloque seus familiares em casa também. Ah, mas eu tenho dificuldade no trabalho. Campinas já tem o atestado sanitário via sistema 160, que a pessoa liga, mostra essa situação, nós da vigilância emitimos esse atestado para permitir que vocês fiquem em casa. Então, os grandes recados aos campineiros: profissionais de saúde, usem EPI adequadamente, nas situações necessárias para não faltar quando precisar. Aos cidadãos, fiquem em casa se puderem. Se sintomáticos, fiquem obrigatoriamente os 14 dias em casa. Se voltou de viagem, fique 7 dias em casa. As pessoas que convivem intensamente com você, quando você tem sintoma, pessoa do trabalho, pessoa que mora na sua casa, vai ficar 14 dias junto, também isolado em casa. E o mais importante, mantenham os seus idosos em casa. Você que é idoso pode estar vendo esse filme, fique em casa. Ah, mas eu vou rapidinho no banco, eu vou rapidinho no supermercado. Essa ida rápida pode ser um encontro com o vírus e você pode agravar. E eu vou fechar dizendo o seguinte: essa situação vai passar com a colaboração de todo mundo, com todo mundo fazendo a sua parte. Mas ela só tem um jeito dela não passar de forma favorável, é um ente querido não estando mais com a gente. E o único jeito disso acontecer é se a gente não respeitar o que as autoridades sanitárias estão falando nesse momento. Confie, vamos todo mundo fazer a nossa parte. É um momento difícil, mas ele vai passar. E a gente precisa ter a colaboração da população, dos profissionais de saúde e de todos. E aproveito e faço um agradecimento a toda a rede de saúde pública e privada que está nessa frente de batalha.
Vamos continuar juntos, que em breve a gente vai ter uma situação bem melhor.